E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. No vídeo de hoje eu trago a vocês uma batalha de distros, né? Faz tempo que eu não faço nenhuma rainha de distro, então tá na hora. Aproveitando aí essa pseudo retomada do canal, vamos fazer uma análise de duas distros que estão saindo. Uma já saiu, na verdade, você pode baixar e usar tranquilamente, que é o Ubuntu 22-10, também conhecido como Ubuntu do Viado, e o Fedora, que é o Fedora 37, que está em beta, mas já tem bastante coisa para mostrar. As duas distribuições têm como principal destaque o GNOME 43, beleza? Obviamente o Ubuntu implementou algumas coisas por cima e o Fedora está entregando uma experiência mais pura. Eu resolvi colocar as duas distros lado a lado para comparar alguns pontos lado a lado, para a gente poder olhar e comparar o refinamento, o cuidado que uma distro trouxe e ao outro lado o que a outra distro não trouxe, né? Obviamente o Fedora não traz nada que os desenvolvedores do GNOME já não entreguem como experiência padrão. O Ubuntu se preocupa um pouco mais com a experiência do usuário. Então, vamos lá. Eu estou usando a resolução ultra-wide, que nessas horas a resolução ultra-wide ajuda bastante, né, para colocar lado a lado. Para você que não tem um monitor ultra-wide, so sorry. Infelizmente, não tem como agradar todo mundo, né? Se você tem um monitor ultra-wide, esse vídeo vai ficar perfeito para você. Mas, infelizmente, para fazer esse comparativo lado a lado, a melhor opção foi fazer isso, certo? Dentro das novidades que eu sei, ambos trazem o GNOME 43. Né? E o GNOME 43 por si só tem várias novidades aí. Então eu vou abrir aqui o painel de configurações das duas distros. Né? Primeira coisa que é notável é que agora alguns aplicativos são responsivos, tá vendo? Isso significa que eles foram totalmente portados para a GTK 4. Tá? Esse é o caso do Fedora também, beleza? A primeira coisa que você consegue notar logo de cara é que o Fedora, mesmo usando a mesma solução, ele aparece com letras maiores, né? O zoom factor dele é maior. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas eu acredito que o público do Fedora seja um público que tem monitor 4K. É por isso que ele já vem com letras um pouco maiores, né? O Ubuntu me parece mais confortável nesse ponto, beleza? Porque ele vem com um tamanho de fonte mais adequado para o mundo real, para quem não usa um celular, certo? Mas é impressionante como o Gnome está indo por esse caminho mesmo de rodar em celular, velho. Todos os aplicativos principais dele estão com essa pegada responsiva. Então, ó, de primeira, vou maximizar aqui. Primeiro choque, né? O Ubuntu, ele tem minimizar, maximizar e fechar. O Fedora não tem. O Fedora usa a filosofia padrão do Gnome de usar atalhos de teclado para tudo. Então, se você quer maximizar, Windows para cima. Né? No Ubuntu também, mas se você quiser, você aperta o botão. Deixa eu ver aqui, ó, outra mudança importante. Aqui no About do Fedora, ele traz algumas informações. Então, isso aqui é o sobre, né, das duas distros. Eu estou usando elas em máquinas virtuais, tá? Tá rodando no Ryzen 1600X, que é a minha máquina desde sempre. Aqui ele pegou mais, no Fedora ele pegou mais informações do hardware do que o Ubuntu, tá vendo? Curioso, né? Memória pegou certinho, processador pegou certinho, placa de vídeo pegou certinho, quantidade de disco pegou certinho. Sistema operacional ok, 64 bits, Gnome Version não disponível, nos dois, curioso, né? O Fedora tá rodando Wayland, o Ubuntu tá rodando X11. Curioso isso, porque eu jurava que o Ubuntu já vinha com Wayland como padrão, mas talvez ele não tenha escolhido isso por causa da GPU, né? Ele não detectou a GPU. Então talvez essa fique uma comparação um pouco capenga. Deixa eu. Para a Balf, aí ele termina, né? O Ubuntu termina com software updates. Então aqui no Fedora não tem isso. Né? Uma outra coisa que a gente pode observar logo de cara é que aqui no Ubuntu ele já traz as variantes de teclado possíveis para você aqui em cima. O Fedora não, tá? Vamos ver aqui Network, mesma coisa, nada mudou. Bluetooth, mesma coisa, nem dá para ligar, nem tem suporte. Aparência. Ó, aqui já tem uma diferença que eu acho bem legal no Ubuntu, tá? Você pode escolher o acento da cor. É meio esquisita essa palavra, né? Mas ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Você é do Ubuntu, mas você curte um verde, tu escolhe o verde aqui. Ó, tá vendo? Já ficou verde aqui. Tá vendo? Isso é legal pra caramba. Vou colocar um verde abacate, fica bem OpenSUSE mesmo. Aí, ó. E pastinhas verdes. Menuzinho? Não, menuzinho não mudou. Tá, isso não tem no Fedora. Aqui, um Roxo Gnome, Roxo Gentoo. Roxinho Gentoo. Vou deixar o laranja Ubuntu mesmo. Isso no Fedora não temos, certo? Aí aqui temos bugs, mas eu acho que é do drive de vídeo, né? Que ele não renderizou em nenhum dos dois. Nem no Wayland, nem no X11, né?
Esse problema é bizarro, porque eu testei uma outra distro também, no VirtualBox, deu o mesmo problema. A última que eu fiz review, qual que foi? O Nobora. Nobora? Essa distro aí baseada no Fedora. Também não rolou não. Mas é isso, ambas têm esse sistema de aparência que você troca de claro para escuro de forma mágica, ou nem tanto. Eu acho que perdemos o Fedora. Perdemos o Fedora, a produção está acontecendo com a minha máquina. Não é assim que, nossa, a máquina tá. Não, não tá. A máquina tá de boa, mas perdemos o Fedora. Sei lá, vi. A gente reinicia e faz de novo. Não tem problema. Ah, isso significa que o Fedora ele é instável. Não, não é. Não é isso, não. Máquina virtual tem dessas. Vamos voltar aqui. Acho que temos um outro problema aqui. É história, né, gente? Beta é beta e vice-versa. Esse tipo de problema definitivamente vai ser resolvido pelo pessoal do Fedora antes do release, né? O pessoal do Fedora é muito cuidadoso com os releases. Vamos voltar aqui para nosso comparativo. Então tá aqui, ó. Realmente é driver de vídeo, tá vendo? Isso aqui é memória de vídeo mal utilizada, certo? E aí embaixo da aparência no Ubuntu, a gente tem o Ubuntu Desktop. No Fedora a gente tem o Notifications, né? Então já tem algumas diferenças. A gente pode notar primeiro, né? Os ícones são diferentes, né? Os ícones do Ubuntu me agradam mais, por algum motivo. Mas aqui no Ubuntu ele também tem o Ubuntu Desktop, tá vendo? Então ele pode escolher o tamanho dos ícones do desktop, aqui ó, esses aqui. Pode colocar Tiny, Large, Normal, certo? No Fedora isso não tem, porque o Fedora não coloca ícones no desktop, beleza? O Fedora ele segue estritamente a questão de design as posições de design do GNOME. Posição de novos ícones, né? Que eles vão aparecer aqui embaixo, né? Conforme for criando coisas. Mostrar página, mostrar pasta pessoal, né? O home ali. E aqui é uma parte interessante, né? O Ubuntu ele usa ou é o Dash to Panel ou o Dash to Dock, eu não lembro qual dos dois. Ele fez um fork desse cara e botou ele integrado no painel aqui. Então você consegue controlar ele por aqui, ó. Aí você escolhe, você quer um painelzinho igual ao do Fedora, que é uma bolha aqui embaixo, ou você quer ele em modo painel, aí você escolhe aqui o tamanho do ícone. Né? Isso eu acho que já tinha nos outros Ubuntus. Em qual tela que ele vai mostrar, posição na tela, você pode colocar bottom. Aí você colocar aqui, ó, Panel Mode, aí ele fica parecido com o do Gnome, né? Só que gastando menos espaço. Isso é um plus para mim. E quando eu faço aqui, ó, igual, tá vendo? Tem muita diferença não. Então, vamos deixar padrãozão. Tem outras configurações também por exemplo, você vai mostrar o lixeira ou não. É tudo na mão, né? Você não precisa sair clicando muita coisa para achar as coisas. Aqui é quando você monta devices, né? Você coloca um pendrive, alguma coisa. Vamos ver notifications. Tá a mesma coisa, busca, mesma coisa, multitasking. Tá igual também, que é o comportamento das janelas, né, no sistema ali. Opa, tem coisa a mais aqui no Ubuntu. Aqui no Ubuntu a gente tem o incluir aplicações de todos os monitores, incluir aplicações de cada monitor, tá? Então, além de levar em conta os workspaces, ele leva em conta também dos monitores. Você consegue ter um controle melhor quando você tem mais de um monitor. Cara, isso eu sinto muita falta no Gnome, velho. O Gnome, ele trava um monitor e o outro ele manipula, né? Você não tem uma independência muito grande entre dois monitores. Ainda bem que isso está mudando. Tá, aqui no Ubuntu já tem coisas a mais aí. Aplicações. Aí que tem outra diferença que é interessante. O Ubuntu ele já te oferece logo de cara additional drivers, né? No Ubuntu não tem, no Fedora não tem isso. Por que isso é importante? Que você clica aqui e ele vai abrir para você uma janela onde ele vai te mostrar como é que instala. Ele vai te mostrar, ele vai se oferecer para instalar o que você precisa para ter a sua distro rodando melhor. Por exemplo, você usa NVIDIA, ele vai detectar e vai te oferecer, ó, vou instalar os drivers da NVIDIA. Vou instalar os drivers da AMD proprietários se você quiser. Vou instalar os drivers proprietários da Intel, se for necessário. Aqui, ó, ele detectou que eu estou usando uma placa de vídeo da VMware, né? E ele se oferece aí para instalar os drivers. Só já deu pau logo de cara, mano. Esquece isso. Enfim, mas na sua NVIDIA provavelmente vai funcionar, porque isso aí eu já vi funcionando inúmeras vezes em outros tipos de hardware. No Fedora não tem isso e nunca vai ter, certo? Por quê? Porque a filosofia do Fedora é só entregar software livre e software livre only, beleza? Então, assim, o que ele te entrega é tudo que tem disponível rodando em software livre, com drivers livres até aquele momento. Se você precisar instalar mais coisas, você tem uma RPM Fusion que tem lá os drivers proprietários, aí você procura como instalar. Não é difícil, geralmente é um DNF install alguma coisa. Certo? E aqui o Fedora se oferece logo para instalar o box, logo de cara.
abrir o box, não é nem instalar, é abrir o box. Coisa que o Ubuntu não oferece de cara por um motivo. O Ubuntu tem um concorrente do Boxes, né? Ele tem seus próprios sistemas de virtualização, eu posso abordar isso em outro vídeo. É uma coisa que ela tem na versão free do Ubuntu, mas ela faz sentido quando você vai mexer com a workstation paga, enfim. Vamos continuar aqui. Privacidade. Privacidade. Aqui no Fedora tem coisa a mais. Tem o Device Security, que manda problemas técnicos automaticamente. Ah, diagnóstico, desculpa. Li completamente errado. Nossa, tô confuso. Vocês viram isso? Eu tô louco. Ok. Também perdi aqui. Privacy. Tinha um cara a mais aqui, não tinha? Eu tô louco. Beleza. Tô louco. Online Accounts. Aqui tá igual, né? Nextcloud, Microsoft, Last.fm. A diferença aqui é que aqui você tem o Last.fm e aqui você tem o Fedora. Eu sabia que tinha uma conta Fedora. Estou por fora das coisas. Deixa eu configurar aqui o Nextcloud. Só. Tá. Ele não se conecta se eu não tiver LS no servidor. Triste. Tá. Bom, aqui ele pede para eu escolher uma senha para o gestor de senhas, né? Na distro. Aqui eu fiquei na dúvida, ele se conectou ou não? No Ubuntu ele foi. Aqui no Fedora vai também, tem que ser HTTP sem o S. Beleza, mesma coisa, mesmo comportamento. Beleza. Então só mesmas funcionalidades, tá vendo? Calendar, Contacts, Files. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui. Sharing. O do Ubuntu tem, o do Fedora tem mais opções, tá? Tem Remote Desktop, Media Sharing, aí tem Remote Login e tem File Sharing. Legal, né? Não sei o que seria isso. Eu nem quero ligar aqui. Ah, ligou. File Sharing é. Tinha isso no Fedora, no Ubuntu, não tinha? O que aconteceu? Tiraram? É um WebDAV, tá vendo? E tem o Remote Login, que é o SSH, tá? O Ubuntu perdeu essa funcionalidade aí. Ok. Esse Media Sharing é ok. Ele não especifica exatamente o que é. Beleza. Então, som. No Ubuntu tem mais opções, tá vendo? Overamplification. Nossa, deu uma travadinha aqui. No Power, parece que tá igual. Displays. O Ubuntu oferece o Fractional Scaling, que é uma coisa mais voltada para o pessoal que tem 4K, né? Por que, que não tem isso no Fedora? Não sei. Mouse, aí tem o teste ali. Keyboard tá. No Ubuntu tem mais coisa. Ah não, aqui ó, tá. Que eu adicionei. Ele adicionou, né, as variantes automaticamente. Impressora, quem se importa. Mídia removível tá igual. Calibração de cores. Same shit. Região e língua. O Ubuntu traz a gestão de linguagens, né? Você consegue instalar línguas de forma mais simples, né? No Fedora isso não tá aqui na cara. Acessibilidade. Cara, ninguém liga para acessibilidade, então deve ser igual. A única verdade da vida é que ninguém liga para acessibilidade, cara. Usuários. O Fedora tem a opção de automatic login. Curioso. Aplicações default. Note que no Fedora não tem aplicação default para e-mail. Ele não tem nem o Geary. Nem o Geary. Os caras deixaram sem mesmo. Ok. Data, mesma coisa. Mobile a gente já viu. Tá. O que mais tem de diferente nessa edição do Gnome, né? Aqui do Fedora e do Ubuntu. Tá vendo essa aqui? Ó? Essa aqui é a nossa centralzinha de controle. Note que aqui no Ubuntu a gente já tem aqui um atalho para o screenshot. Né? Você clica aqui, ele já habilita o screenshot padrão do Gnome, que é bem legal, tá? Esse screenshot novo. Aqui no Fedora tem que usar o atalho teclado. Se você não souber, o problema é seu. Minto. Você pode vir aqui e digitar screenshot. Muito mais fácil, não é mesmo? E a grande novidade aqui é que agora você consegue controlar os seus inputs de áudio e saída de áudio também, direto por aqui, sem precisar abrir os settings completo, né? E a mesma coisa para configurações de rede, que você consegue fazer muita coisa direto por aqui. Controle de performance, tá vendo? Isso é bom para quem tem notebook. Tema de noite, tema de dia. Nessa aqui que deixa a luz amarelada, né? Aí tem o Dark Mode, certo? Isso é o que a galera vê como uma das grandes mudanças do Gnome, esse painel ficar mais organizado. Acho que ficou legal, mas eu não sei se tudo isso não. Tá mais parecido com o Mac, né? O Mac que tava com essa pegada faz tempo já. Outra mudança que me chamou a atenção foi no Nautilus. Por quê? Opa,
Travou aí, filho? Primeiro, ele tá responsivo, né? A interface dele é a mesma coisa. O Fedora também. É o que ele joga as coisas aqui para baixo, né? E você consegue botar no modo lista. O modo lista trouxe uma novidade interessante, que agora você consegue selecionar os itens. Quando você clica no meio, você seleciona, cara. Cara, não dava para fazer isso no Nautilus desde o Gnome 2, tá? Isso já faz uns 10 anos que a gente tá pedindo pros caras botar isso aqui de volta. Eles só botaram isso agora. Mas o modo árvore não voltou, tá? Outra coisa que mudou aqui, que não tem diferença, é só mudança de ícone. Agora tem o Open Terminal por padrão, né? Você consegue abrir no terminal qualquer diretório por padrão. Isso ajuda, né? No Ubuntu, reza a lenda que agora temos suporte a arquivos WebP por padrão, sem gambiarras. Deixa eu ver. Já vou ter que arrumar um WebP aqui. Peraí, deixa eu arrumar um WebP. Se eu mandar abrir, ele vai abrir, certo? Olha lá. Esse aqui é o próprio aplicativo de imagens do Ubuntu, do Gnome, né? Vou arrastar ele para cá. Tá vendo? Já fez preview. Eu abri aqui no desktop. Olha o preview sendo feito aí. Ou não. E aí, mano? Foi, não foi? Curioso. O suporte não tá tão bom não, hein? É curioso, ele coisou aqui, mas não coisou lá. No Fedora, se eu abrir, ele vai abrir também. Então isso é uma coisa do... no Fedora já funciona melhor. Então é isso. O Gnome já traz suporte ao WebP por padrão, tá? Isso é uma coisa que eu queria há muito tempo, porque o formato WebP é muito delicinha. Ele traz o que existe de melhor no PNG e o que tem de melhor no JPEG com um tamanho menor, né? Então, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. O Plasma já tinha esse suporte mais ou menos, mas não era padrão, mas você conseguia habilitar fácil. Agora no Gnome e nas principais distros, finalmente esse formato de mídia vai se popularizar, creio eu. Que maravilha. Eu não sei se tem mais algum formato aqui que a gente poderia fazer uma testes e brincadeiras. MP4. MP4 vai abrir? Tem um negocinho quebrado aqui, eu acho que é uma sugestão de que ele precisa dos codecs, né? Então, o Ubuntu não traz codecs e o Fedora não consegue pegar o contexto do OpenGL. Ok, normal, não é o fim do mundo. Vamos ver um outro formato. O Fedora não vai abrir nada porque ele está com problemas no vídeo e o Ubuntu aparentemente está com problemas de codec também. Mas isso você resolve fácil, tá, gente? É só instalar lá os codecs multimídia. O próprio Ubuntu se oferece para instalar. Infelizmente, não vai funcionar nenhum. Então, em termos de multimídia, os dois não vêm prontos. O meu sonho agora é ter previsão de arquivos STL no Nautilus. Ou no Plasma, né? Quem resolver isso primeiro ganha. Aqui no Music, note que o Ubuntu ele ordena as pastas primeiro, hein, cara. Isso é bem legal para você não se perder muito. Vamos ver se ele abre um arquivo Opus. Ele não vai abrir um arquivo de áudio Opus porque não tem contexto OpenGL. Então abre no Ripinbox. Acho que ele só toca se o arquivo estiver no diretório certo. Seja por isso. Vamos ver. Agora show. Ele tá dando uma pipocada aí, mas tá tocando. Vamos ver o Ubuntu. Desde os cliques ele já abriu o aplicativo certo, já é um começo. Vamos jogar ele aqui no Music. Tá pipocando também. Isso não é culpa da distro, tá, gente? Isso é culpa da máquina virtual, beleza? Pausa aí, mas pelo amor de Deus. Então, formato de arquivo, integração, tá tudo ok. Vamos ver como é que tá aqui na lista de aplicativos. O que cada um tem a oferecer por padrão. O Ubuntu notoriamente vem com mais coisas, inclusive joguinhos, mas ele também vem com algumas ferramentas de multimídia bem legais. Ele vem até com coisas que ele não deveria. Vamos para o calendário. O Fedora não vem com calendário? Vem, tá lá escondido aí. Calendáriozinho, não é a mesma coisa, tá responsivo. Eu não sei se tem alguma outra funcionalidade mais bacana, mas eu imagino que ele tá melhor. Ele já era bom, agora tá melhor em ambas as versões. E LibreOffice, né? Todo mundo vem com LibreOffice, não tem novidade aí. Passwords and Keys, aqui no Fedora. Aqui no Ubuntu vem backups. Lembrando que no Ubuntu você tem a possibilidade de instalar ele nos FS, hein? Tem os emojis, logs. Aqui no Ubuntu vem mais coisa mesmo. Não é à toa que o Ubuntu é o Ubuntu, né? Ele continua com muita coisa boa por padrão já instalado, né? Aqui o programa de acesso remoto das coisas. Tá bom, cara, não quero. Valeu. O Firefox no Ubuntu continua sendo o Snap. Isso significa que no Fedora vai abrir mais rápido. Nos dois é excelente, mas no Fedora vai ser mais rápido. Olha, até que abriu aí. Não demorou tanto tempo.
Mas eles mudaram o algoritmo de compressão, então tá mais rápido, mas ele continua lento, tá, gente? O pessoal do Ubuntu não abre mão do Snap como estratégia para entrega de alguns softwares do sistema, não todos. Eles saíram, eles tiraram essa ideia da cabeça. E aí na parte de lojinha, ó, o Fedora ele já se oferece. Quer instalar coisas proprietárias? Se você ativar, ele vai habilitar para você algumas coisas. Então vamos ver, sei lá, Blender. Vamos ver aqui Blender. Application not found, quer dizer. Ele não habilitou nem o software livre, velho. Engraçado que aqui no Ubuntu não tem esse menuzinho, né? Ó, aqui você habilita os Flatpaks, os RPMs, os firmwares e alguns repositórios proprietários, né? RPM Fusion e tal. Ah, apareceu o Blender. Ok, tava carregando ainda. E o NVIDIA? A NVIDIA é proprietário pra caramba. Ó, a NVIDIA tá aí, ó. E aqui no Ubuntu, e um pouquinho mais, né? E ele inclui os snaps também, né? Imagino. Então deve ter aqui o Wacom. Tá ali o Wacom. E aqui não vai ter o Wacom. Tá? O Wacom ele roda dentro do Snap, que é uma espécie de como se fosse um Docker que não deu muito certo. Tá? Então, em termos de entrega de software, Ubuntu realmente vai entregar mais software a princípio. Tá? Não que você não consiga fazer as coisas que você faz no Ubuntu no Fedora. Você consegue fazer, mas você vai ter que dar alguns passos a mais. Steam. Vamos ver o que acontece se eu clico aqui. Se eu clico lá. Nossa, tem até o Teams. Ó, aqui no Fedora ele me dá até várias opções. Eu posso instalar pelo RPM Fusion ou só tem no RPM Fusion. Curioso, né? Porque tem no Flatpak, não tem? Ah, o Flatpak do Fedora é o Flatpak do Fedora. Não é o Flatpak geralzão. E aqui no do Ubuntu, aparentemente é um Snap, o Steam. Eu particularmente gosto desse formato, não vejo problemas, não. Não vejo tantos problemas. Ambos os Firefox são a mesma versão? Em teoria, o do Ubuntu deveria ser mais novo. O do Ubuntu é mais novo. Claro, se eu dar um DNF install, ele vai instalar a última versão, tá? Mas aqui do Ubuntu, quem constrói o Snap é a comunidade do Firefox, né? Não é o pessoal do Ubuntu. Ninguém se livrou do Gnome Console, do Gnome Terminal? Voltaram atrás? Do que eu tô falando aqui, no Gnome lançaram uma versão nova do terminal chamado Console. Eles jogaram fora o código do Gnome Terminal e criaram um novo chamado Console. E isso aconteceu também com o Gedit. Jogaram fora o Gedit e colocaram esse text editor no lugar. Como novidade é que você pode deixar ele preto aqui e escolher uns temas para o seu código, tá vendo? É isso que ele traz de novo. E é legal, né? Que ele fica diferente do tema padrão. Mesma coisa aqui no Fedora. Então, ó, realmente o Gnome Editor foi para vala. O Gnome Console ainda não está entre nós. Nenhuma das duas disso. Imagino por quê, né? O Ubuntu, né? Ele traz aqui o System Tray, né? Que a gente sente tanta falta no Fedora. Tem que instalar uma extensão para isso. E vamos, claro. Não, os dois meio que trazem a mesma geração do kernel, tá? Então eu imagino que não teremos kernel 6, pelo menos no Ubuntu. Se eu não me engano, o 5.19 é o último kernel da série 5, tá? Aqui no Ubuntu tá a versão 0, a revisão 0. Aqui no Fedora tá a revisão 7. Python, por exemplo, Python 10. E aqui no Fedora tá o Python 11, Release Candidate, tá? Então o Fedora, como sempre, tem que tomar cuidado com essas escolhas que ele faz de software, que ele sempre joga muito na última versão e nem sempre o seu projeto, o seu trabalho, o seu chefe está preparado para isso, né? Então tem que sempre se ligar nessa questão. Outras considerações: as duas versões têm mais ou menos o tempo de vida de 9 meses a 1 ano, né? O Fedora, às vezes, ele estica até 1 ano. Você bota o Fedora 37 em outubro agora, até outubro do ano que vem, quase certo que você ainda vai ter suporte. O Ubuntu tem um suporte de 9 meses, tá? Então ele é só para servir de intermediário, para você a cada 6 meses trocar mesmo. O upgrade de um Ubuntu para outro é muito tranquilo, assim como era o Fedora também. Então, na prática, se você quiser ficar só pulando de versão em versão, ok. O Fedora eu já fiz isso entre a versão 32 até a 35. Eu fui pulando de versão em versão, né? Só atualizando mesmo, não cheguei a formatar para instalar de novo. Não dá problema, não fica lixo no sistema, não a ponto de gerar problemas, né? E se você se mantém usando os pacotes padrão e não fica habilitando muito coppers, né, que é aqueles repositórios de usuário no Fedora, você não tem muitos problemas na hora de atualizar, não. A mesma coisa com o Ubuntu, né? O Ubuntu, se você não ficar habilitando um monte de PPA, você tá de boa. Tá? Em vez de habilitar PPA, você usa um Flatpak. Ou você usa um DistroBox ou um Docker, alguma coisa, sabe? É muito mais seguro e mais interessante também. Eu confesso aqui que eu estou usando o Ubuntu já tem um ano mais ou menos, que eu estou usando ele como daily driver todos os dias. Eu uso ele no trabalho, tá?
E para trabalhar o Ubuntu continua sendo uma excelente opção. Eu achei que eu ia surtar com bugs e tal. Só que eu estou usando a versão 20.04. Estou usando uma versão um pouco mais antiga, que é a LTS. E, cara, é muito bom em termos de estabilidade e não me faz falta pacotes novos, né? Me faz falta um Gnome mais novo, mas pacotes mais novos não fazem tanta falta não. E eu tô gostando muito da experiência de usar o Ubuntu versão 20, tá ok? Eu me sinto mais confortável do que usando um Debian da mesma época por alguns outros motivos, tá? O Debian, os padrões do Debian, eles são muito, eles deixam muita coisa para eu decidir, sabe? E às vezes eu não tenho esse tempo de decidir as coisas, não sobre tudo, né? Então ele acaba girando alguns entraves. Mas depois que está funcionando o Debian, é joinha. Inclusive aqui no canal, se você procurar, você vai ver que eu tenho uma fase onde eu uso o Debian Testing como distro principal. E eu saí de lá feliz da vida, cara. Eu nunca tive uma experiência tão boa com Debian na minha vida usando o Debian Testing, né? Inclusive lá eu defendo a hipótese de que o Debian Testing deveria ser o default e não o Debian Stable. O Debian Stable deveria ser para workstations. Para usar no dia a dia em casa, o Debian Testing deveria ser distro que eles oferecem para o usuário normal, né? E aí você deixa o Debian Testing estável, e estável no sentido de não quebrar, não quebrar muito, sabe? Testou, passou no teste ali, tá compilando o pacote, a build, instalado, beleza. Mas para evitar coisas do tipo, quando chegar próximo de um freezing, por exemplo, o testing ele dá uma congelada nos pacotes e ele para de evoluir, entende? Eles ficam segurando um pouco as inovações ali. Isso eu acho meio chato, eu queria uma coisa mais contínua, mais um rolling release mesmo, como é o caso do Tumbleweed, do Gentoo, do Nixos, enfim. Isso eu sinto muita falta no Debian, né? O Fedora, com esses releases de 6 em 6 meses, você decide quando é a melhor hora de migrar. O Fedora sempre tem que ter um cuidado porque eles tomam decisões polêmicas, né? Tipo, ó, não suportamos Docker nessa versão e não suporta Docker nessa versão, o Docker que se arrume, né? Que foi o que eles fizeram em algumas edições anteriores aí do Fedora. Eles deixaram de suportar o Docker porque o Docker não suportava determinado tipo de cgroups e quem usa Fedora e Docker ficou na mão. Teve que aprender a usar o Podman, que foi o meu caso. Depois o Docker se arrumou e aí o Docker voltou para distro. Mas o Fedora ele apronta dessas. Então, tipo, se você está no meio de um projeto, trocar de uma versão para outra do Fedora pode ser um risco. No Ubuntu eu fico muito confortável em fazer isso de LTS em LTS. Então hoje eu estou na 20. Quando eu terminar essa safra de projetos, talvez eu migre para 22. E aí eu vou tranquilo, porque já está tudo resolvido e eu já vou pegar o 22 muito mais estável do que ele estava quando ele foi lançado, né? E aí vai seguindo de LTS em LTS. Mesma coisa com o OpenSUSE, o Leap. O OpenSUSE Leap é uma rocha. Você pode confiar que ele não vai ter mudanças drásticas e ele tem um suporte longo também. Então você consegue ficar com ele um bom tempo. Dá tempo de você terminar todos os projetos e todas as migrações que você tem que fazer de projeto entre uma distro e a outra. Quando é o caso, né? Nem sempre é o caso, mas quando é o caso você consegue mandar bem. O Fedora é uma distro que eu tenho no meu coração, né? O Fedora eu uso desde a versão 1. Desde a versão 1, eu sempre tenho algum Fedora por perto. Eu fiquei algum tempo aí, talvez, sem usar Fedora. Nesses últimos tempos eu fiquei sem usar Fedora, por exemplo. Eu estou usando mais Unix. E hoje é a minha distro de coração. Aprendi a usar e agora eu estou feliz da vida. Mas eu gosto muito de ver as novidades que o Fedora traz, porque o Fedora ele é um motor de novidades de tecnologias nas distros, né? O Ubuntu, por exemplo, agora ele traz o Pipewire como padrão. O Fedora já estava fazendo isso há um ano atrás, sabe? Porque o Pipewire surgiu dentro dos quadros do Fedora, né? O Wayland também surgiu dentro dos quadros do Fedora. O Gnome também, boa parte dos mantenedores de Gnome são usuários de Fedora também. Então eles lançam meio que sincronizado o Gnome e o Fedora. Eles lançam com diferença de semanas, né? Uma versão nova do Gnome e uma versão nova do Fedora. Então você tem essa coisa toda que é bem legal. Tem a galera do kernel também, uma galera do kernel está lá dentro da Red Hat, portanto está ali junto com o Fedora. Então o Fedora ele é sempre um motor de inovação, mas essa inovação às vezes te deixa na mão, então você tem que tomar cuidado com isso. Apesar que hoje em dia com ferramentas como Distrobox, Docker, isso não é tão relevante. Mas o Ubuntu eu acho muito confortável. Eu confesso que fiquei surpreso nesses tempos aí que eu fiquei usando, nesse um ano que eu estou usando o Ubuntu diariamente, ele me deu praticamente nada de problema, com performance bem razoável. Eu não sinto vontade de migrar para outras distros usando para o que eu uso, né, para desenvolvimento e tal. Até porque boa parte de tudo que é desenvolvido é usando o Ubuntu mesmo, né? Pouquíssima gente usa o Fedora para desenvolver, então quando você tem algum problema, dificilmente você vai encontrar alguém do Fedora que passou por esse problema para te orientar como resolver. Então é sempre nessa, né? Quando eu entrei nessa empresa, por exemplo, eu entrei usando o Fedora e já tomei na cara logo no começo, porque eu não consegui rodar as coisas que eu tinha que rodar no Fedora, né? E só funcionava no Ubuntu e no Mint.
Então, entre Ubuntu e Mint, eu fiquei com Ubuntu, eu não gosto do Mint, pelas razões erradas, mas enfim, esse é o ponto. Usaria o Ubuntu no meu dia a dia aqui em casa? Possivelmente eu usaria, né? Hoje não tenho tanta pressão para isso, mas se tivesse que usar, eu usaria sem problema nenhum. Não é uma distro ruim de forma alguma. Eu só tomaria cuidado com a versão do Ubuntu. Talvez o Ubuntu LTS seja uma opção mais interessante para mim como usuário normal do que a versão não LTS, porque é legal ter a última versão do GNOME, mas ela não impacta tanto quanto você tem um sistema que não quebra, que não dá pau, né? Que é uma coisa que acontece muito nos Ubuntus mais recentes. O que eu não posso falar do Fedora. O Fedora ele sempre traz a última versão de tudo, mas ele não fica dando pau à toa. Por outro lado, ele muda a versão de algumas coisas que podem me atrapalhar em projetos no futuro. Então é sempre essa questão de equilíbrio mesmo, né? Bom, apesar daqui ser uma rinha de distros, eu não tenho um vencedor, digamos assim. Eu acho que o Ubuntu e o Fedora são o melhor, estão ali entre as melhores experiências que o Linux fornece para o usuário, né? Não vou descartar o Arch, Manjaro, o SUSE, todos eles têm experiências muito boas. Em termos de volume e importância, em termos de importância e inovação, acho que esses dois, né, o Fedora como motor de inovação e o Ubuntu como base de usuários e como referência para outras distros, né, são muito importantes, não dá para ignorar. O OpenSUSE, eu já fiz alguns vídeos do OpenSUSE aqui, ele é uma distro que eu gosto bastante, mas é uma distro que eu sempre acho que ela é lenta. E na dúvida, eu fui tirar a dúvida se ela era lenta mesmo, eu fiz uma renha de distro especial e ficou provado por A mais B, naquele contexto, com aqueles testes que eu fiz, que o OpenSUSE é mais lento. Então, para mim, é uma distro lenta pro que eu costumo fazer. Eu tô falando do Tumbleweed, tá? O Leap eu acho legal. Só que o Leap, ele traz coisas muito antigas, eu tenho que ficar fazendo muito backport. Então, no final das contas, eu acabo não conseguindo usar o Leap. Mas isso mudou. A última vez que eu usei o OpenSUSE foi 2 anos atrás, então tá na hora de testar de novo. Beleza? E Slack, o Arch Linux, calma. São distros excelentes também. Cada uma com seus poréns, prós, contras, comunidade, né, controle. Alguns têm controle maior, outros têm controle menor. Mas isso é papo para outra rinha de distros. E aí? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se quiser me seguir nas redes sociais, segue minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Falou.